Os quilombos consistiam em locais de refúgio de afrodescendentes, ex-escravos no Brasil colônia. Eram comunidades autossuficientes que, além de lutar pela liberdade, buscavam preservar a sua identidade cultural. Hoje em dia, existem inúmeras comunidades remanescentes de quilombos e seus habitantes, os quilombolas. Ainda brigam por seus direitos, como a posse da terra, o controle dos recursos naturais e infraestrutura. Os quilombolas têm direito, pela Constituição, à propriedade das terras que ocupam, mas a titulação é um processo longo e burocrático, em que o Estado tem sido ineficiente. Nos últimos 8 anos, a Fundação Cultural Palmares, FCP, certificou 1.711 comunidades locais como comunidade remanescente de quilombo, abrindo a possibilidade dessas comunidades pleitearem a titulação de seus territórios pelo Estado. Mas somente 190 comunidades tiveram suas terras reconhecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e outros órgãos federais e estaduais. Mesmo quando resolvido o problema da titulação, as comunidades ainda têm que lidar com outra questão, a cobrança indevida do Imposto Territorial Rural, ou o ITR. A Receita Federal não coloca as terras quilombolas como isenta do imposto, o que acaba resultando em dívidas milionárias. Bom, o ITR, na medida em que ele é cobrado das comunidades, ele inviabiliza a sustentabilidade das próprias comunidades. Na medida que são comunidades carentes, do ponto de vista econômico-financeiro, elas não têm como pagarem esse imposto que é cobrado delas. O ITR é um imposto sobre a propriedade rural e que está sendo utilizado para confiscar as poucas áreas que foram liberadas para os quilombolas. O problema é que as terras quilombolas são áreas consideráveis, de tamanho considerável, e elas são tituladas em nome de uma associação. Então, para o cadastro do ITR, é uma grande área, no nome de um proprietário só, e muitas vezes, como essas áreas têm muitas reservas florestais, aparecem para o cadastro que essas áreas são improdutivas ainda por cima. Hoje, as áreas demarcadas para os quilombos são muito poucas, as dificuldades são enormes. A burocracia é gigantesca. E as áreas que o Estado já titulou, agora estão ameaçadas de serem perdidas, porque as comunidades não podem pagar o imposto. E se não pagam o imposto, a Receita Federal tributa e o Estado confisca. Ou seja, o Estado dá com uma mão muito lenta e está tirando com uma mão muito rápida essas poucas áreas que já foram demarcadas. A questão do ITR ainda é muito invisível como um problema do governo, porque como são pouco mais de 100 terras tituladas no Brasil, essa questão ainda é muito invisível. A primeira terra quilombola foi titulada em 95 e a lei do ITR é do mesmo ano. E esse problema foi estourar no judiciário agora em 2011. O único bem que elas têm é a própria terra. Existem diversas políticas voltadas para a população negra, em especial para a população quilombola, mas são políticas totalmente desarticuladas, elas não se encontram. Parece assim que o povo quilombola não existe. O Estado brasileiro tem uma dívida com o povo afrodescendente. Discutir essa situação é amadurecer muito sobre o Estado brasileiro, sobre a contribuição da população negra para esse Estado. Mostrar que o Brasil é quilombola, no Brasil tem muitos quilombolas e a gente não quer mais do que ninguém, a gente quer igual para todos.